A história da vovó. O segredo que mudou tudo. Como o filho de outro acelerou meu destino. Clara não acreditava que sua vida mudaria tão rapidamente. Mal havia se formado e já estava de volta à sua cidade natal, uma pequena vila cercada por montanhas e mistérios. O motivo? Sua avó, Dona Maria, estava doente. Clara chegou à casa antiga, cercada por árvores retorcidas que pareciam sussurrar segredos. Ao abrir a porta rangente, um cheiro de mofo e saudade a atingiu em cheio, como uma onda de lembranças. Subindo ao sótão, cheia de expectativas, Clara não esperava encontrar um baú coberto de poeira. A curiosidade a consumiu. O que poderia haver ali dentro? Quando conseguiu abrir o baú, o som da madeira velha rangendo soou como um grito de socorro. Dentro havia cartas amareladas e fotografias desbotadas que, quando vistas, faziam seu coração disparar. As cartas falavam de um amor ardente e proibido entre sua avó e um homem que Clara nunca conheceu. Seu coração acelerou ao ler palavras que transbordavam paixão e desespero. Quem era aquele homem? Mas o mistério não parava por aí. Uma das fotografias mostrava um jovem de olhar intenso e o nome escrito ao fundo, Miguel, a deixou intrigada. Será que ele é da cidade ainda? Pensou, determinada a descobrir mais. Clara encontrou Miguel, um enigmático rapaz que parecia ser uma sombra do passado. O olhar dele, suave ao primeiro contato, rapidamente se intensificou com a revelação de que ele era, na verdade, o neto do homem que tinha arrancado tantos suspiros de sua avó. Ao se encontrarem, a tensão entre eles era palpável, como se o universo quisesse que suas histórias se entrelaçassem. Mas havia um dilema. A lealdade de Clara à avó pesava em seu coração. A cada encontro, entre risadas e mistérios, Clara sentia uma atração crescente por Miguel. Ele compartilhava segredos de família que poderiam mudar tudo. Revelações sobre sua avó e sobre um amor que atravessou gerações. As noites passaram a ser preenchidas de conversas corajosas e promessas de descoberta. Mas como conseguiria decifrar tudo isso sem quebrar o coração de sua avó? Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, Clara decidiu retornar ao sótão. Com o baú aberto à sua frente, estava determinada a desvendar mais sobre aquele amor antigo. No fundo do baú, algo diferente chamou sua atenção. Uma carta, mais nova que as outras, deslizou para fora, como se quisesse ser encontrada. O papel estava delicado e a caligrafia era inconfundível. Sua avó. Clara segurou a carta com mãos trêmulas. O que seria tão importante a ponto de permanecer guardado por tanto tempo? A tensão no ar era quase elétrica. As palavras escritas ali poderiam mudar tudo o que ela pensava saber sobre sua família. O que aquela revelação significaria? E o que fazer com os sentimentos confusos por Miguel, que a cada dia se tornava mais presente em sua vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara segurava a carta com mãos trêmulas, o coração batendo descompassado no peito. Ao abrir o papel amarelado, parecia quente, como se guardasse segredos vivos. Ela começou a ler em um sussurro quase inaudível. As palavras dançavam, formando revelações que poderiam desmantelar tudo o que conhecia. Meu amor, se você ler isso um dia, é porque não estou mais aqui. A voz da avó reverberava, envolta em uma camada de nostalgia e dor. Clara engoliu em seco, o nó na garganta se apertando. Aquela carta parecia uma bomba prestes a explodir. Conforme avançava nas linhas, seu rosto se iluminava e escurecia em momentos alternados. Sua avó falava de um segredo que envolvia Miguel, o jovem que agora consumia seus pensamentos. O que poderia ser tão devastador? O pai de Miguel nunca soube. Ele não é apenas meu primeiro amor. Ele é, na verdade, o meu próprio irmão. O mundo desabou ao ouvir aquelas palavras. O papel quase escorregou de suas mãos, enquanto o tempo parecia congelar ao redor dela. Como? Como o homem que Clara começava a amar podia ser parte de uma história tão trágica? Um frio percorreu sua espinha. Recordações de risadas e olhos brilhantes transformaram-se em ecos de um amor proibido e destrutivo. Aquela conexão, aquela tensão entre eles, agora se tornava um labirinto de conflitos e impossibilidades. De repente, Clara ouviu um barulho vindo do andar de baixo. A porta da frente abriu com um rangido familiar. Era Miguel, sua presença iluminando a escuridão crescente que se formava em sua mente. Mas, ao vê-lo, o pânico tomou conta. Como poderia olhar para ele e não pensar na verdade brutal que agora sabia? Ela se virou, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Miguel entrou, seu sorriso comum atingindo Clara como um golpe. Ele não sabia, não tinha ideia do turbilhão que fervia dentro dela. — Oi, Clara, que você tá fazendo aqui no sótão? Ele perguntou. A voz leve, despreocupada. Seu olhar buscava nos olhos dela uma resposta que Clara não conseguia dar. Ela apenas balançou a cabeça, tocando levemente a carta ainda na mão como um amuleto de dor. Eu estava apenas pensando, respondeu, cada palavra puxando uma âncora mais pesada para seu coração. O que diria? Que ele era parte de um segredo que transformava tudo em tragédia? E se ele soubesse? Se ele adivinhasse a verdade? Enquanto tentava formar uma frase, Miguel deu um passo mais perto, seu olhar mais intenso do que nunca. Ele parecia adivinhar que algo estava errado. Clara, tá tudo bem? Você está pálida. O que aconteceu? A tensão no ar crescia. E com isso, a urgência da situação. A casa pareceria ecoar seus pensamentos confusos, batendo como um tambor na cabeça dela. Clara lutava contra a maré de emoções, tentando sobreviver ao turbilhão que a realidade havia se tornado. E foi então que ouviu algo atrás de si, um barulho mais alto, como se alguém estivesse vindo até ali. O pânico tomou conta novamente, enquanto uma sombra se projetava na porta do sótão. Um rosto conhecido surgiu. Não era sua avó, mas também um homem em uma expressão de raiva e desespero. O coração de Clara disparou. Era o próprio pai de Miguel.
O último tijolo daquela estrutura já frágil ameaçava desmoronar. Você não deveria estar aqui! Gritou, sua voz carregando uma fúria ancestral. Clara entendia que naquela fração de segundo, tudo mudaria. O passado ecoava como um aviso no presente. O que mais estava escondido sob a superfície daquelas paredes? E qual seria o destino de Clara e Miguel agora que os segredos estavam à vista? Clara paralisou, o coração batendo rápido como se quisesse explodir. Miguel estava ali, a luz do sol criando um halo em seu rosto, mas tudo estava prestes a desmoronar. O pai de Miguel, com raiva nos olhos, fez um passo para frente. Você não deveria estar aqui! Gritou, sua voz ecoando pelo sótão em um tom ameaçador. Miguel olhou para Clara confuso. O que está acontecendo? Sua voz tinha um tremor, a preocupação tomando conta de sua expressão. Clara sentiu o mundo girar ao redor dela. O ar parecia denso. A verdade que acabara de descobrir grudou na sua mente como uma sombra, obscurecendo seus sentimentos por Miguel. Não é o que você pensa. Clara tentou se explicar, mas as palavras não saíam. O olhar do pai de Miguel a penetrava, como se ele pudesse ler seus pensamentos. Ele avançou novamente. Basta, disse, o tom feroz. Você não sabe o que está fazendo. Não se aproxime dele. Mas foi nesse momento que um barulho tremendo parecia estourar do andar de baixo. Como se o mundo estivesse respondendo à tensão crescida. Todos eles olharam para a porta do sótão, congelados. Então uma sombra atravessou a entrada, seguida por uma silhueta familiar. Era Dona Maria, a avó de Clara. Mas algo em sua expressão estava completamente errado. Ela não vinha sozinha. Havia outra pessoa com ela. Alguém que Clara nunca esperava ver. Não! Clara exclamou, o coração parando. Era o homem da fotografia, Miguel, o primeiro amor de sua avó, mas agora muito mais velho. E com uma expressão angustiada. Dona Maria parecia estar em estado de choque, suas mãos tremendo enquanto apontava para o homem. Você não deveria estar aqui. Você não deveria estar vindo à vila. A voz de Maria estava entre o assustado e o desamparado. O velho homem olhou Clara e Miguel com uma tristeza profunda nos olhos. Precisamos conversar, Maria, ele disse, sua voz desgastada. Não há nada para conversar, respondeu Maria, um desespero em suas palavras. Você me deixou. Como você se atreve a aparecer agora? Clara sentiu as palavras dela reverberarem dentro de si. O que significava isso? O que estava escondido naquele drama familiar que parecia tão explosivo e trágico? A atmosfera naquele sótão tornou-se tão pesada que era quase palpável. Miguel olhou para Clara, seus olhos cheios de necessidade de resposta. Quem é ele? O que ele faz aqui? Perguntou, sua voz tremendo. Clara sentia que a cada segundo a verdade se tornava mais irrefutável, mais aterrorizante. Ele é meu passado. Dizendo isso, Dona Maria caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo, evidenciando uma dor que Clara tinha apenas começado a entender. A revelação do amor proibido parecia escalar ainda mais no clímax daquele momento. O pai de Miguel ficou parado em choque, e a tensão entre eles crescia como um furacão prestes a se desatar. Aquela dinâmica, os amores e mágoas não resolvidas, agora estavam expostas. Mas havia mais do que a dor de um amor perdido.
Clara finalmente sentiu que seus próprios sentimentos por Miguel estavam em terreno instável. Eles não eram apenas primos distantes. Talvez sua avó e o homem que estava ali agora não fossem os únicos com segredos a guardar. Clara, você precisa entender que não conhecemos toda a história, disse Miguel, curioso e assombrado. O que mais está escondido? O que mais você sabe? As palavras dele reverberaram na cabeça de Clara como se fossem um penetrante eco. O tempo parecia suspenso e então o homem levantou a cabeça. Sua voz agora forte e clara. Há algo que precisamos contar a todos vocês. Algo que pode mudar tudo. O medo instalou-se. O passado estava prestes a ser revelado. E com ele, a possibilidade de que tudo que Clara acreditava pudesse não passar de uma ilusão. Ela olhou para Miguel e um pressentimento gelado a tomou. O que seria essa verdade devastadora que todos eles, de alguma forma, estavam ligados? A tensão era palpável, enquanto cada um aguardava a respiração do outro. E a história se desenrolava no sopro gelado que antecedia a tempestade. Clara sabia que tudo poderia mudar ali. E o futuro que ela sonhara com Miguel poderia se desmoronar na mesma velocidade que as ondas se quebravam na praia. O homem mais velho olhou para os jovens com uma intensidade que parecia atravessar a alma de cada um deles. Precisa, sobre a verdade que escondemos, ele disse, e a casa inteira parecia reter a respiração. Clara sentia o peso do silêncio, como se cada segundo fosse uma eternidade. Dona Maria, com os olhos cheios de lágrimas, lutava contra o turbilhão emocional. Não! Você não pode estar aqui! Já não basta o que você fez! Gritou, sua voz embargada. O pai de Miguel, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente parecia tomar coragem para falar. Você tem que nos contar, pai. O que está acontecendo? Pressionou, a inquietação evidente em seu tom. Eu sou o responsável por tudo isso. Eu sou seu pai, Miguel, o homem declarou. Como se aquelas palavras fossem flechas disparadas no coração de Clara. A revelação parecia um choque elétrico. Miguel olhou para o homem, confuso, seu rosto pálido. Como assim, pai? Você me abandonou? Clara se sentiu tonta. Que realidade era essa? O homem que ela nunca viu antes, o amante de sua avó, agora se revelava como o próprio pai de Miguel. As tensões da sala eram como cordas esticadas, prontas para romper. Ela olhou para Miguel, que a olhava de volta, seus olhos refletindo uma mistura de dor e incredulidade. As peças do quebra-cabeça começavam a girar de forma caótica. O velho continuou, sua voz tremendo. Eu amava Maria. Ela era minha vida. Mas tudo se desmoronou. Nossa família era complicada. Eu fiz alianças terríveis e, Miguel, você não é apenas neto dela. Você é também meu filho, disse, com um peso que parecia quase devastador. O mundo desmoronou ao redor de Clara. Um labirinto de segredos e traições brotava daquelas palavras. Miguel parecia estar em choque, seus olhos se arregalando. Você está brincando? Isso não pode ser verdade. O pai de Miguel sacudiu a cabeça, a dor estampada no rosto envelhecido. Eu não queria que você soubesse. Não neste momento. Não é a hora. Não agora. Ele implorou. Clara estava paralisada, sua respiração falhando.
Era como se a imagem de Miguel, a conexão que ela estava começando a descobrir, estivesse sendo arrastada para um buraco sem fundo. Como isso é possível? Como você pôde se esconder isso de mim, de nós? Ponta! Ela questionou, sua voz marcada pela emoção. O pai de Miguel hesitou antes de responder, seu olhar desviando. Escolhi o silêncio. A dor era mais fácil de suportar. Eu não achei que um dia voltaria, mas a vida sempre dá suas voltas. Enquanto isso, Dona Maria interrompeu cada palavra saindo carregada de ressentimento. Você foi embora, deixou tudo para trás e agora volta para destruir o que resta? O clima estava cada vez mais tenso e Clara percebeu que cada um ali tinha uma ferida aberta. A avó era o símbolo de um amor que nunca deveria ter acontecido e agora estava tudo à mostra. Mas o silêncio que se formou foi quebrado por um barulho do andar de baixo, o som de uma porta se abrindo com força. Todos se viraram, os olhares se cruzando, o coração de Clara disparando novamente. Era a polícia. Sem saber o que aconteceria, ela sentiu um frio na espinha. O que mais poderia acontecer naquele dia? E então, uma voz ressoou do fundo da escada. Estamos aqui para prender alguém. Pode nos mostrar onde ele está? A tensão aumentou e Clara se viu no meio de um turbilhão, sem saber como lidar com tudo o que havia descoberto. Miguel olhou para sua mãe e depois para Clara, buscando uma resposta que ninguém sabia dar. O que mais estava prestes a ser revelado? Quais segredos estavam prestes a vir à tona no meio daquela tempestade? Clara sentiu um medo crescente. Nada parecia seguro. E tudo que ela desejava era responder a uma única pergunta. Qual era a verdadeira história por trás de suas famílias? O homem mais velho olhou para os jovens com uma intensidade que parecia atravessar a alma de cada um deles. Precisamos conversar sobre a verdade que escondemos, ele disse, e a casa inteira parecia reter a respiração. Clara sentia o peso do silêncio, como se cada segundo fosse uma eternidade. Dona Maria, com os olhos cheios de lágrimas, lutava contra o turbilhão emocional. Não! Você não pode estar aqui! Já não basta o que você fez? Gritou, sua voz embargada. O pai de Miguel, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente parecia tomar coragem para falar. Você tem que nos contar, pai! O que é acontecendo? Pressionou, a inquietação evidente em seu tom. Eu sou o responsável por tudo isso. Eu sou seu pai, Miguel. O homem declarou, como se aquelas palavras fossem flechas disparadas no coração de Clara. A revelação parecia um choque elétrico. Miguel olhou para o homem, confuso, seu rosto pálido. Como assim, pai? Você me abandonou? Clara se sentiu tonta. Que realidade era essa? O homem que ela nunca viu antes? O amante de sua avó? Agora se revelava como o próprio pai de Miguel. As tensões da sala eram como cordas esticadas, prontas para romper. Ela olhou para Miguel, que a olhava de volta, seus olhos refletindo uma mistura de dor e incredulidade. As peças do quebra-cabeça começavam a girar de forma caótica. O que você está fazendo aqui? Miguel gritou. Sua voz agora carregada de raiva. Por que nos deixou? Você não tinha o direito de voltar. O velho respirou fundo, a fragilidade em sua expressão revelando anos de arrependimento e dor. Eu não posso mudar o passado, mas eu voltei por quê? Porque a verdade precisa ser contada. Antes que ele pudesse continuar,
Um barulho estrondoso ecoou do andar de baixo, interrompendo a conversa. O som de vidro quebrando e uma discussão agressiva subiu pelas escadas, aumentando a tensão já palpável no ambiente. Os quatro se entreolharam, o medo pairando no ar como um fantasma. "O que está acontecendo lá embaixo?" Clara perguntou, seu coração batendo descompassado. "Não sei, mas temos que ver", disse Miguel, já se precipitando para a porta do sótão. Mas antes que ele pudesse abrir, a porta foi arrombada com força e uma figura familiar apareceu, fardada. Era a polícia. "Parados! Ninguém se mexa!" A ordem cortou o ar tenso e Clara sentiu o estômago revirar. "Estamos aqui para prender alguém. Pode nos mostrar onde ele está?" Um policial olhou diretamente para o velho, que estava paralisado, a cor sumindo do seu rosto. Clara sentiu um pânico súbito. A confusão o cercou como uma tempestade em um lago calmo. "Quem você está procurando?" Miguel respirou fundo, tentando manter a calma. "O que você quer com meu pai?" "Ele é suspeito de um crime grave. Um assassinato. Há várias décadas. E essa casa está cheia de segredos que não podemos ignorar." O policial respondeu. E a sala congelou. A realidade pesava. E cada um dos presentes começou a perceber que havia algo mais profundo, escondido sob as camadas de suas histórias entrelaçadas. O velho olhou para Miguel, a tristeza em seu olhar, gravada em uma expressão que Clara nunca tinha visto antes. "Você não pode fazer isso! Não aqui!" ele implorou, a voz temendo. E o instante, todo o passado que parecia irromper, agora estava sob uma luz desconcertante. Clara sentiu que a verdade, que estava prestes a ser revelada, se tornara uma ferida aberta, provavelmente mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. "Esperem!" Clara gritou, antes que tudo se desenrolasse em uma velocidade vertiginosa. "Há algo que precisamos saber antes de tomar qualquer decisão." Os policiais pararam, confusos. Miguel olhou para Clara, os olhos cheios de desespero. O que mais poderia ser revelado? Que segredos estavam finalmente prontos para virem à tona? E que consequências isso traria? "Não tem como fugir do que somos, das nossas origens." A voz do pai de Miguel soou baixa, mas carregada de significado. E nesse momento, o mundo de Clara virou-se do avesso. A sala estava cheia de sentimentos à flor da pele. Revelações que poderosas tempestades não poderiam apagar. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem realmente eram eles e o que o destino tinha reservado? Clara sentiu o coração disparar, a atmosfera pesada em torno de todos. O que mais poderia estar escondido? O homem que se dizia pai de Miguel estava preso em uma teia de segredos. E agora a polícia se aproximava, exigindo respostas que podiam desmoronar tudo ainda mais. O ar estava carregado de tensão e as palavras não conseguiam sair de sua boca. "Precisamos saber o que está acontecendo." A voz de Miguel tremia. A cada palavra, seu rosto refletia confusão e raiva. Clara olhou para ele. O desejo de protegê-lo se misturava com o medo do que a verdade poderia revelar. "Só há um jeito de lidar com isso", o velho insistiu. E sua voz soou frágil, como se fosse a última chance de redenção. "Eu não queria que você soubesse assim. Miguel, eu amo você. Mas a realidade é complicada, especialmente com sua mãe aqui.
Ele fez um gesto para Dona Maria, que havia se calado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pode dizer isso? Você me deixou anos atrás. Agora aparece dizendo que é meu pai e espera o quê? Que o aceite? Miguel estava quase gritando, a dor transparecendo em sua voz. Sobre você, sobre nós, é sobre eles. O homem gesticulava, apontando para Clara e Miguel. Sua urgência crescendo. Vocês estão no meio de um ciclo. Um ciclo que começou com nós dois, mas que agora envolve mais pessoas do que imaginam. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais ele tinha para revelar? O que mais poderia estar escondido? Então, um barulho ecoou vindo do andar de baixo, um estrondo seguido de gritos. Era como se o chão sob seus pés estivesse prestes a se abrir. Todos se viraram novamente, olhos arregalados, a incerteza pairando como uma nuvem negra. Ela voltou, disse o homem, mal conseguindo sussurrar. Eu sabia que um dia isso aconteceria. Quem voltou? Questionou Miguel, tom de desespero na voz. Clara também queria saber. O que mais poderia se revelar naquela noite insana? Então, enquanto todos aguardavam a resposta, a porta do sótão se abriu abruptamente. E uma mulher apareceu, de cabelos desgrenhados, olhos brilhando de desespero e um olhar que Clara reconheceu. Era a própria mãe de Miguel, Gabriela, a mulher que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Mãe! Miguel gritou, a dor e a confusão transbordando. Clara ficou paralisada, sentindo que o mundo havia colapsado em um instante. Gabriela olhou para Miguel, depois para o homem mais velho, e a expressão em seu rosto era uma mistura de medo e desespero. Eu não sabia que você estava aqui. O que você fez? O que você quer? Questionou Gabriela, emprestando uma fragilidade a cada palavra. Clara percebeu que a presença dela não era simplesmente inesperada, mas trouxera à tona um passado esquecido e doloroso. Eu vim porque eu sou parte disso tudo. Eu fui forçada a me afastar, por causa do que aconteceu, ela disse, e o peso de suas palavras demorou a se instalar. Vocês não entenderão. Não é só sobre amores perdidos. Há algo mais. Uma dívida que precisa ser paga. Miguel a fitava sem entender, enquanto Clara sentia um maremoto de emoções. A verdade parecia cada vez mais complicada, como um novelo de lã emaranhado sem fim. Que dívida! Clara não conteve a curiosidade. O homem mais velho sorriu, um sorriso triste. A história que coube a nós dois carregar. Mas quem é você realmente? Por que você não me contou? Por que não me protegeram? Miguel jogou as perguntas em meio ao caos, cada uma como uma flecha cravando fundo. Tudo parou na mente de Clara. E entre este intenso interrogatório familiar, ela ouviu uma nova voz no meio da confusão. Porque você é parte do que fomos, Miguel. O que eu tenho que lhe contar é que você não é quem pensa que é. As palavras da mulher ressoaram entre eles como uma bomba prestes a explodir, e a verdade que elas traziam era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Um choque percorreu a sala. O silêncio foi ensurdecedor. O passado estava ali. E o que mais viria à tona? O que mais estava sendo ocultado? Clara se sentiu como se sulcasse um abismo. Naquele momento, tudo o que ela conhecia poderia ruir.
Clara sentiu o coração disparar, a atmosfera pesada em torno de todos. O homem que se disse pai de Miguel tinha revelado um segredo devastador. A mulher, Gabriela, olhava para Miguel com olhos cheios de dor, enquanto o grupo se torcia em um manto de ansiedade. Você não é quem pensa que é, Gabriela repetiu, a voz trêmula. A verdade transcende qualquer história de amor e você, Miguel, precisa saber que há mais que nos une. Clara manteve-se atenta, queria entender. As peças de um quebra-cabeça desmoronavam do chão. Cada palavra se tornava um estilhaço. Um silêncio opressor dominou o ambiente. Muitas coisas estão acontecendo. Não é só sobre nós, insistiu o velho. Seu olhar fixo nos rostos apreensivos, como se esperasse que a revelação mordesse cada um deles. E talvez seja a hora de você saber. Miguel, você precisa ouvir. Antes que Miguel pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma sombra se movia na entrada do sótão. Clara virou-se, o coração na boca. Uma figura carregando um casaco pesado e um olhar enigmático surgia. Era um homem que Clara reconhecia das histórias antigas contadas por sua avó. Era um dos fantasmas do passado de Dona Maria, mas em vida e não como lembrança. Carlos! Clara exclamou, os olhos arregalados. Aquela presença só tornava a situação mais aterrorizante. O homem tomou um passo à frente, o olhar fixo nos antigos amantes que se encontravam ali. Eu sou a peça que faltava, Carlos disse. Sua voz grave ressoando no sótão, cortando a tensão como um fio afiado. E é hora de encarar a verdade. Todas as atenções se voltaram para ele. O que esse homem agora poderia trazer? Miguel respirou fundo, seus olhos passando entre Clara e os adultos. Como você pode estar aqui? Carlos soltou uma risada amarga. Porque eu sempre estive aqui, nas sombras. Mas a verdade que carrego é mais pesada do que qualquer segredo que vocês conhecem. Clara sentiu que o mundo em que vivia estava se despedaçando. Cada revelação se tornava uma nova camada de dor. Mudanças de vida pareciam estar à vista, e ela desejava que tudo pudesse voltar à normalidade. Você precisa saber, Miguel, começou Carlos, e antes que pudesse terminar, a porta do sótão foi violentamente arrombada. A polícia entrara sem aviso, trazendo mais caos. O que está acontecendo aqui? O oficial gritou, a fúria dele preenchendo cada canto da sala. A tensão subiu ainda mais e a verdade parecia estar à beira de uma explosão. Temos ordens para levar este homem. O policial olhou fixamente para Carlos, seu tom indicando que o confronto seria inevitável. Miguel olhou desesperado para a mãe, Dona Maria, e então, de repente, Carlos abriu a boca, revelando um sorriso cheio de ironia. Vocês não sabem quem eu realmente sou. O alvoroço tomou conta do ambiente. O olhar de Miguel se encheu de confusão. O que quer dizer com isso? Você é quem? Como isso se encaixa na história? Carlos respirou fundo e sua voz soou mais baixa, mais firme. Sou seu verdadeiro pai, Miguel, ele declarou. Aquela revelação reverberou como um eco de choque e o silêncio se instalou novamente. O pai de Miguel, que olhava perplexo, não conseguia encontrar palavras. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas e ela parecia estar no limiar de um colapso. Como você pode fazer isso? Gritou ela, a dor ressoando em cada sílaba.
Clara sentiu o chão sob seus pés se desfazer. O passado tomava forma diante dela, cada ligação e cada traço finalmente se conectando em um emaranhado de mentiras e traições. Miguel parecia paralisado. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Eu não quero acreditar! As palavras saíam como um grito, a raiva misturada à incredulidade. É a verdade! Insistiu Carlos, agora com um tom mais suave. Eu fui forçado a desaparecer. Meu nome sempre esteve ligado a você, Miguel, e agora é hora de você saber. Então, de repente, enquanto a realidade se desdobrava-se em suas formas mais assustadoras, um segundo estrondo cortou o ar novamente, como se a casa estivesse prestes a desmontar-se. O foco de todos virou-se para a entrada. Imediatamente surgiram novas vozes, vindas de pessoas que Clara nunca esperou ver. O que mais poderia ser revelado? Clara sentia a tensão pulsar e a verdade a encarava, mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Uma nova solução de conflitos estava a um passo e Clara percebeu que a verdadeira história ainda não tinha sido contada. Clara sentiu o coração bater descompassado ao ouvir a revelação do homem mais velho. Mas ela mal tinha tempo de processar aqueles bombardeios de informações quando a porta do sótão se abriu novamente e uma figura drapeada em sombras entrou. Clara piscou, tentando focar seus olhos. "Eu não acredito nisso!" sussurrou Miguel, enquanto sua expressão se transformava em uma mistura de incredulidade e medo. O homem que entrara não era outro senão o tio de Miguel, alguém que ele pensava estar perdido para sempre. A notícia de sua morte havia circulado pela vila anos atrás, mas ali estava ele, vivo, respirando e com um olhar acusador. "Surpresos, não é?" disse o homem, uma risada sombria escapando dos lábios. "Vocês nunca imaginaram que eu voltaria, mas há algo muito mais importante a resolver aqui." Um silêncio pesado tomou conta do sótão. Todos os olhares se encontraram. Miguel estava em estado de choque. "Como você pôde? Todos pensaram que você estava morto!" "O que você quer?" Os gritos de Miguel ecoaram, um reflexo do caos interno que ele sentia. "Quero a verdade", o tio respondeu, avançando pelo sótão, sua presença abominando o espaço. "O segredo que você sempre ouviu sussurrar nas paredes. É hora de trazer à tona e envolve você, Miguel." Clara estava paralisada. A revelação sobre a paternidade parecia estar se desvanecendo diante daquela nova figura, como se tudo o que acreditava pudesse mudar mais uma vez. A tensão crescia, enquanto um clima de expectativa pairava no ar. O que mais se escondia nas sombras? "Não é assim que as coisas funcionam", disse Carlos, angustiado. "Você não tem o direito de simplesmente aparecer e fazer exigências." O acalmar parecia escassos e as vozes se sobrepunham em uma cacofonia de emoções. "Na verdade, tenho. Porque eu sou o que você se recusa a ser, Carlos. Eu sei tudo e agora você terá que encarar. As consequências do seu passado estão prestes a voltar para assombrá-lo." O tio de Miguel desafiou, os olhos brilhando de uma determinação feroz. Dona Maria, em lágrimas, interveio. "O que você quer, Daniel? Você não percebe que isso vai acabar com todos nós? Já possui grandeza e poder sobre as vidas dos nossos." Sua voz tremia, mas havia uma centelha de coragem em seu tom. "Se eu não estiver aqui para corrigir os erros, quem o fará?"
Daniel insistiu, um brilho de vingança em seu olhar. O que foi enterrado não ficará assim para sempre. Nosso pai, ele não morreu naturalmente. Eu sei que você sabe, Carlos. Uma onda de choque percorreu o ambiente. As palavras de Daniel provocaram reações instantâneas. Miguel olhou para a mãe, então para Clara. O que você está dizendo? O que aconteceu com meu avô? Ele foi assassinado. Daniel disparou com um tom gelado. E a verdade está ligada a cada um de nós, de maneiras que nem imaginamos. Alguém aqui sabe mais do que está revelando. A sala ficou em silêncio, o clima pesado como chumbo. As expressões mudaram. Cada um havia virado contra o outro. Clara percebeu que tudo o que sabia e todos que amava estavam em jogo. Segredos enterrados estavam voltando à superfície com força, como uma tempestade prestes a se desatar. Justo quando a tensão alcançou seu ápice, outro barulho ecoou, desta vez mais pertinho, vindo do piso de baixo. O estalo de uma porta quebrando novamente. As sombras dançaram e, em seguida, uma série de rostos familiares invadiram o sótão. Amigos da vila que Clara nunca pensou ver ali. E então, como um trovão inesperado, um grito cortou o ar. Temos que ir agora! Eles estão chegando! O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Todos se agitaram, sem entender a magnitude do que ainda estava por vir. O que mais se escondia nas sombras? Quais segredos mais acompanhavam o redemoinho de emoções? Clara olhou ao redor preocupada. A tempestade ainda não havia passado. Ela apenas começava. O que aconteceria agora, que tudo estava prestes a mudar mais uma vez? Clara sentiu o coração disparar, a atmosfera pesada em torno de todos. O homem que se disse pai de Miguel havia revelado um segredo devastador. A mulher, Gabriela, olhava para Miguel com olhos cheios de dor, enquanto o grupo se torcia em um manto de ansiedade. Você não é quem pensa que é, Gabriela repetiu, a voz trêmula. A verdade transcende qualquer história de amor. E você, Miguel, precisa saber que há mais que nos une. Clara manteve-se atenta. Queria entender. As peças de um quebra-cabeça desmoronavam no chão. Cada palavra se tornava um estilhaço. Um silêncio opressor dominou o ambiente. Muitas coisas estão acontecendo, não é só sobre nós, insistiu o velho, seu olhar fixo nos rostos apreensivos, como se esperasse que a revelação mordesse cada um deles. E talvez seja a hora de você saber. Miguel, você precisa ouvir. Antes que Miguel pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma sombra se movia na entrada do sótão. Clara virou-se, o coração na boca. Uma figura carregando um casaco pesado e um olhar enigmático surgia. Era um homem que Clara reconhecia das histórias antigas contadas por sua avó. Era um dos fantasmas do passado de Dona Maria, mas em vida e não como lembrança. Carlos! Clara exclamou, os olhos arregalados. Aquela presença só tornava a situação mais aterrorizante. O homem tomou um passo à frente, o olhar fixo nos antigos amantes e se encontrava ali. Eu sou a peça que faltava, Carlos disse, sua voz grave ressoando no sótão, cortando a tensão como um fio afiado. E é hora de encarar a verdade. As atenções se voltaram para ele. O que esse homem agora poderia trazer? Miguel respirou fundo, seus olhos passando entre Clara e os adultos. Como você pode estar aqui? Carlos soltou uma risada amarga.
porque eu sempre estive aqui, nas sombras. Mas a verdade que carrego é mais pesada do que qualquer segredo que vocês conhecem. Clara estava paralisada, sua respiração prendendo-se na garganta. Veio um barulho inesperado do andar de baixo, fazendo todos virarem a cabeça. A porta se abriu com um estrondo. Foi como se um furacão tivesse entrado na sala. Mais figuras apareceram, algumas conhecidas, outras estranhas. Clara ficou em choque ao ver sua avó com um olhar aterrorizado, acompanhada de um homem que parecia um espelho dela, mas mais jovem. Era o irmão que ela nunca soube que tinha. E ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Meu Deus! Clara gritou, de olhos arregalados. Vocês não podem estar aqui! Dona Maria se virou, sua voz quase um sussurro. Como você pode ter voltado? Você era uma ideia esquecida. A tensão aumentava e Clara não sabia mais onde se esconder. O homem jovem dá um passo à frente e sua voz ecoou no sótão. Estou aqui para tirar você desse pesadelo, Clara. Você não faz ideia do que nossa família realmente esconde. Miguel olhou para Clara, os olhos transbordando confusão. O que está acontecendo, Clara? Que segredos mais estão se revelando? Segredos que nos conectam, Miguel, disse o jovem, o olhar fixo em Dona Maria. Estou aqui para desfazer a mente. O que aconteceu com o nosso pai? A verdade que você tanto temia é que nós não somos apenas familiares. Somos uma linha de sangue que foi cortada, mas não apagada. Todos congelaram, o peso do que ele disse afundando no ar. Clara sentiu a respiração escapar e a realidade se fragmentar ao redor de todos. Miguel olhou para a mãe dele, as dúvidas preenchendo seus olhos. O jovem continuou. Você precisará entrar no passado para entender como estamos todos entrelaçados agora. Mas antes que alguém pudesse reagir, um som aterrorizante ecoou da porta do sótão. As paredes pareciam vibrar. E o estalo de madeira quebrada fez o pânico surgir como uma sombra. Eles estão chegando! Uma voz gritou do fundo do corredor. Olhos arregalados, todos se viraram para o movimento que se aproximava. O que mais estava prestes a ser revelado? Todo o passado que parecia ter uma fachada segura agora estava à beira do desmoronamento. Clara se sentiu trêmula. Seus laços familiares estavam se desintegrando mais rápido do que ela conseguia compreender. Qual era a verdadeira natureza de tudo o que conhecíamos? A tempestade estava prestes a se desatar e as revelações não poderiam ter lugar em um momento de calma. Clara sentiu o nó na garganta apertar. O que os esperava além da porta? Todos se preparavam para o que estava por vir e a ansiedade pairava no ar como uma nuvem densa. As portas de um novo desastre se abririam bem ali e a verdade estava mais perto, mais sombria. Clara só conseguia pensar em uma coisa: o que mais estava escondido nas sombras da história de sua família. Clara estava sem palavras, presa em uma tempestade de sentimentos. O rosto de Miguel estava pálido, seus olhos fixos na figura de Daniel, seu tio, que desafiava tudo o que conhecia. Eu não posso acreditar! Você está vivo! Miguel reiterou, um fio de desespero na voz. Sim, e agora quero que todos nós enfrentemos a verdade de uma vez por todas, Daniel declarou, como se aquelas palavras fossem o sinal de partida para uma maratona de revelações. Ao fundo, a presença de Carlos e Gabriela tornava
tudo ainda mais tenso, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Você se aproveitou de todo esse tempo. O que sabe sobre nossa família? A raiva brotou de Miguel, sua voz vibrando com emoção. Os olhares na sala estavam fixos em Daniel, uma expectativa ansiosa se espalhando. Daniel respirou fundo, olhou para cada um deles e começou a se explicar. A história que está enterrada em nossa família vai muito além dos amores simples. Envolve segredos de traição que mancharam nosso passado. E sim, sua avó Maria teve um papel crucial nisso. O que aconteceu com nosso pai foi um crime, e a verdade não pode ficar oculta por mais tempo. Dona Maria chorava em silêncio, a dor estampada no rosto. Clara se sentiu mal, percebendo que cada nova afirmação rasgava feridas antigas. Aquela atmosfera sufocante apenas aumentava quando a porta de entrada se abriu novamente. Desta vez com policiais armados e determinados. Todos vocês estão envolvidos em uma situação delicada. Acalmem-se! Não se movam! Um dos policiais gritou, enquanto entravam na sala, prontos para prender o que quer que estivesse em curso. O caos se instalou e Clara viu Miguel olhar na direção de Daniel, entre a esperança e o desespero. É hora de encarar o passado. Não podemos permitir que isso nos destrua, Daniel falou, sua voz firme suavizando a tensão. O grupo, agora cercado por policiais, estava em um ponto sem volta. Dê um passo à frente e vamos esclarecer essa história de uma vez por todas. Um oficial se virou para Daniel, exigindo informações. O clima se tornara elétrico, a verdade nascendo no meio do pânico. Quando Daniel começou a explicar, a verdade teve um efeito cascata. Cada frase modificava a percepção dos presentes. Clara sentiu um peso se levantar quando Daniel revelou que o verdadeiro culpado pela morte do avô de Miguel estava mais próximo do que imaginavam. A culpa, no fundo, não era apenas de um. Ela estava diluindo em todos os laços familiares, tornados frágeis por segredos mal guardados. E assim, com a coragem reunida, eles começaram a contar tudo, um por um, desnudando a história que os ligava e, ao mesmo tempo, os separava. Finalmente, ao encerrar, Daniel olhou para todos, um misto de alívio e tristeza em seus olhos. É hora de reescrevermos nossa história. Não podemos apagar o passado, mas podemos perdoar e seguir em frente. Clara sentiu uma lufada de ar fresco, como se uma pesada cortina tivesse sido levantada. Miguel a encarou e ela viu uma centelha de esperança. Podemos superar isso, juntos, ele sussurrou. E Clara assentiu, entendendo que ainda haveria muito pela frente. Mas antes que tudo pudesse se acomodar, um novo barulho a fez olhar para a porta novamente. Uma sombra se movia. Quem mais poderia aparecer? O desfecho se instalava, sem saber se seria uma bênção ou uma maldição. As relações familiares agora eram um emaranhado e o futuro ainda parecia incerto. Clara respirou fundo, sentindo que aquele era apenas o começo de uma nova jornada, repleta de desafios. Mas calma! Antes que você se perca nessa montanha russa de emoções e revelações, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal. Você precisa estar com a gente para as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que realmente precisam conhecer essa trama cheia de segredos. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Vamos juntos nessa jornada!